noite a todos. Sejam bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Quero convidar a todos para a nossa prece. Então, meus irmãos, vamos acalmar a nossa mente, o nosso coração, permitindo assim que elevemos o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, esse irmão grandioso, sábio, que conhece a todos nós na intimidade, sabe das nossas dificuldades, das nossas qualidades, das nossas provações, que possamos colocar em suas mãos os nossos pedidos, para as nossas enfermidades, para as nossas dúvidas, para as inquietações dos nossos corações. Mestre Jesus, que a sua luz possa nos envolver, trazendo todo o recurso que necessitamos, curando as nossas doenças, iluminando o nosso caminho, aliviando-nos dos perigos que não nos faz crescer, e que a sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade à leitura da noite de hoje, o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Evangelho segundo o Espiritismo. Item 5. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer a escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: sois mestre em Israel e ignorais essas coisas. Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas testemunho do que vimos. Entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas, se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falas das coisas
do céu. João, capítulo 3, item 1 a 12. Muito obrigado. Fábio, por favor. Meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe neste dia em que nós aqui comparecemos depois de um breve período de descanso, né? E estamos aqui nesta noite. Aí a gente pode chegar e falar assim, mas é tão pouca gente que veio hoje, né? Mas a gente sabe que nós vivemos em dois planos, o plano material e o plano espiritual. Com certeza o plano espiritual, que é em maior número do que o plano material, né, está aqui presente junto de nós. E nós temos hoje a alegria de ter aqui a Renata Nunes, que é companheira nossa, estudiosa da doutrina espírita, trabalhadora, ainda está na federação, ainda trabalha na federação, né? E ela vai falar para nós hoje a respeito desse tema que vocês estão vendo aí, né? A utilidade da infância terrena. E nós já vamos deixar a palavra com ela, porque vamos aproveitar o tempo, né? Uma boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs. Que a paz de Jesus possa envolver-nos e trazer também a sua luz, os esclarecimentos a respeito desse tema. O que esse tema tem a ver conosco? Às vezes a gente se pergunta, eu não tenho filho, eu não tenho neto, eu não tenho sobrinho, não sou mais criança. O que esse assunto tem a ver comigo? E aí a gente vai relembrar, a gente vai começar estudando juntos o que foi lido a respeito da reencarnação. Essa mensagem de Nicodemos, esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Nesse diálogo, Jesus deixa muito claro que existe reencarnação. É claro que os diversos segmentos cristãos, católicos, evangélicos e nós espíritas, cada um vai dar uma interpretação a respeito desse diálogo, né? A gente sabe que é muito natural e Jesus, com certeza, na sua imensa sabedoria, já tinha uma noção de que as suas palavras não seriam muito bem interpretadas. Tanto que ele falava por parábolas e ele confiou no tempo, nos missionários que vieram depois dele e no Consolador, que ele prometeu trazer para a gente. Então, quando ele conversa com Nicodemos, ele mostra que ele dá uma informação extremamente importante de que o espírito não é criado com o corpo, que são duas coisas diferentes. Existe o corpo, que no instante em que ele é formado, já existia um espírito, porque aquele que precisa nascer, para ver o reino de Deus, nós precisamos renascer da água e do espírito. A água ali representada a materialidade, porque naquela época existia uma noção de que de tudo surgia da água surgiam as plantas, da água surgia vida, da água surgiam peixes. Então Jesus usa sabiamente uma simbologia da época para mostrar um conhecimento que é universal, para mostrar para nós o que é matéria e o que é espírito, e que são duas coisas diferentes. Então, no decorrer do tempo, existe também uma história que o Calci de Sarroris, quem conhece o Calci? É um grande representante do Cristo, eu diria. Ele jamais diria isso, né? Mas quem conhece o Calci sabe da idoneidade dele. Ele tem um livro que chama Do Outro Lado da Letra. Ele conta para nós que existia uma pessoa muito empoderada, importante, numa determinada época, logo depois de Jesus, que era uma pessoa era uma mulher, ela era muito cruel. Quando
quando ela tomou conhecimento da reencarnação e de que ela possivelmente estaria sujeita a esta lei de Deus, ela ficou muito assustada. Porque, por conta das maldades dela, ela falou, então quer dizer que um dia eu vou ter que reparar esse meu erro? Então, não. Apague-se das Escrituras a palavra reencarnação. Como se, apagando dos textos sagrados, a palavra reencarnação, ela não estaria sujeita à reencarnação. Oremos por ela, né, meus irmãos? E oremos também por todos aqueles que ainda não compreenderam a palavra do Cristo. Mas por que eu estou dando essa ênfase? Quando vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita, Kardec investiga a espiritualidade superior para fazer a gente entender o propósito da vida. E aí, Kardec, imensamente sábio, ele tem toda uma didática, uma estrutura na codificação. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente se depara com duas perguntas que, se nós não estivermos muito atentos, dá a impressão de que é a mesma pergunta, que são perguntas repetidas. E se a gente observar, são duas perguntas diferentes, respostas diferentes e colocadas topograficamente em capítulos diferentes. Eu estou me referindo à questão 132 do Livro dos Espíritos e a 167. Na 132, Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação? Meus irmãos, ninguém duvida da encarnação. Nós estamos encarnados. Nem mesmo os nossos queridos irmãos evangélicos duvidam da encarnação, porque eles estão encarnados. Estar na matéria é estar encarnado. Então, não há dúvida, não existe nenhuma divergência nos três segmentos cristãos básicos, vou dizer de uma forma generalizada, sobre a encarnação. E a resposta: qual é o objetivo, então, da encarnação? Estar encarnado. Por que é que tem planeta físico, matéria, e tem um corpo de carne orgânico perecível? Isso é estar encarnado. Resposta: fazer o espírito chegar à perfeição. Quer dizer, então, que só no mundo espiritual a gente não chega à perfeição? Isso, é isso. Quer dizer, então, que existem lições, existem aprendizados que a gente só tem na matéria. E nós já sabemos, pela doutrina espírita, como nós somos formados. Nós temos o espírito, nós somos o espírito. O espírito é a sede mental nossa. Quando nós exercitamos um raciocínio, quando elaboramos uma ideia, quando pensamos, somos nós em espírito. Isso é espírito, é o espírito que pensa, é o espírito que sente. Então, somos nós em espírito. Então, não é que nós temos um espírito, nós somos espírito. Simplesmente assim. Essa chama, essa centelha divina, essa energia mental que nos forma, ela tem um corpo sutil chamado perispírito. É a roupagem, então, do espírito. Essas duas essências, elas são indissociáveis. O perispírito, ele tem uma função importantíssima. Além de servir de roupa, ele dá a forma. Ele tem uma natureza semimaterial. Ele é plástico. Ele se molda. E é o perispírito que funciona como se fosse um carimbo para formar o corpo físico que nós temos hoje, na matéria. O perispírito é considerado como se fosse a caixa preta do avião. É ali que estão depositadas todas as informações a nosso respeito.
são os registros. Como ele tem uma natureza magnética, tudo que está impregnado no nosso espírito também é magnético. Então, a coloração, a textura que forma o nosso perispírito, tudo está relacionado com a nossa mente, com a forma como a gente pensa, sente, age, fala. Tudo isso somos nós. E o corpo físico? É essa roupa do perispírito e do espírito. Então, essa nossa roupa carnal, que funciona como um instrumento valiosíssimo para nós estarmos aqui na matéria. Nós sabemos que quem precisa de dormir e comer não é o espírito, é a matéria orgânica, é o nosso corpo carnal. Só nisso, comer e dormir, já criam necessidades próprias da matéria que o espírito não tem. Só isso já nos faz ter relações interpessoais, comer e dormir. Só isso, a gente nem precisa ir muito além. Só essas duas necessidades básicas do corpo físico já define, já estabelece uma relação entre nós. Então, quando ele coloca que o objetivo da encarnação, ocupar um corpo de carne, faz com que o espírito chegue à perfeição, isso quer dizer que as nossas necessidades físicas criam situações que nós não teríamos se nós não a tivéssemos. Nós não podemos perder de vista que a essência nossa é espiritual, porque a matéria é temporária, transitória. Isso aqui, feito de carne, tem prazo de validade. Isso aqui vence, queiramos ou não. Falar de morte é necessário, porque ela é fatal. Não se tem notícia de ninguém do ano 1000 que está aqui até hoje. Então, nós precisamos falar da morte. Então, nós precisamos entender o propósito de estarmos vivos na matéria. Então, se eu preciso chegar à perfeição, eu preciso estar encarnado experimentando as necessidades do corpo e como é que eu lido com elas. Porque é por meio das necessidades e das privações delas e a forma como eu supro as necessidades vai definir a minha moral. Quem precisa saciar essas necessidades precisa decidir como. De que forma eu mato a minha sede? Roubando a água do outro? Pedindo licença, por favor, me dê um copo d'água? Eu trabalho para comprar minha garrafinha de água? Eu compro a minha água e ainda divido com o outro? Percebam? Muito simples o exemplo, mas se a gente levar isso para todas as nossas necessidades mundanas, a gente sabe que isso vai definir o nosso status espiritual. Chegar à perfeição é uma ordem divina. Nós sabemos que hoje nós habitamos um mundo de provas e expiações. Estamos já na fase final do planeta que está nessa idade espiritual. Isso quer dizer que existem fases, progressos. Se ele está hoje, o nosso planeta Terra, no mundo de provas e expiações, os seus habitantes também estão. Eles estão compondo, nós que fazemos parte do planeta de provas e expiações, naturalmente partilhamos do planeta esta fase. Com certeza, muitos irmãozinhos nossos vêm de outros lugares para ajudar o progresso. São os missionários. Existem outros que estão saindo de uma fase primitiva e já estão tendo o direito de ficar num mundo de provas e expiações. Quer dizer, então, que existe uma mescla. Mas a grande maioria dos habitantes do planeta Terra hoje estão nesta fase. E somos nativos. Somos espíritos, muitos que vieram de outros planetas porque foram convidados a continuar a jornada evolutiva num planeta inferior. Pode ser que a gente esteve num planeta mais avançado e não conseguimos avançar com eles.
E hoje nós estamos aqui, experimentando uma fase de provas e expiações. Se existe mundo primitivo, hoje nós sabemos, pela bênção da revelação espírita, que os planetas têm as suas categorias: mundo primitivo, provas e expiações, mundo de regeneração, para onde nós estamos caminhando, não é? Mundos ditosos, mundos felizes. O final da linha é o mundo feliz. É o mundo pleno. É onde o mal não alcança. Uau, existe isso? Existe. Quem é que vai para lá? Quem aqui do mundo de provas e expiações no planeta Terra está predestinado para habitar dentro em breve, vamos dizer assim, um mundo feliz? Eu estou sendo otimista, né? Eu sei que vocês estão rindo, mas vamos ser otimistas. Muito em breve estaremos num mundo feliz. Quem vai para lá? É quem está com a sua roupagem espiritual adequada. Quem disse isso? Jesus. Na parábola do festim de bodas, lembram? Quando ele disse que todos são convidados a participar da festa. Alguns entram, tentam permanecer, mas são retirados. Por quê? Não estais com a vestimenta adequada, com a túnica nupcial. Qual é a túnica nupcial que Jesus estava se referindo? Que roupa é essa? Senão a do nosso perispírito. Então, a pureza do nosso perispírito é que vai definir para onde nós vamos. Porque no mundo espiritual tudo funciona como magnetismo. Não existe um anjo anotando num livro. Os anjos são seres humanos que um dia falharam como nós falhamos hoje. Eles são executores da vontade de Deus. Então, tudo no mundo espiritual funciona de uma forma automática, de forma magnética. Da mesma forma como dois ímãs se atraem nos polos diferentes e se repelem nos outros polos, ninguém determinou que fosse assim. É da lei da natureza. Então, existe ação, reação, atração e repulsa, e isso acontece também com o nosso magnetismo. Então, não é alguém que vai definir. Nós somos muito mais herdeiros de nós mesmos, e essa frase é muito mais verdadeira do que a gente pensa. Então, quer dizer que para mim chegar lá naquele mundo feliz, onde o mal não tem alcance, onde a felicidade é constante, eu preciso limpar, eu preciso sutilizar a minha energia. Eu preciso ter uma condição moral elevada. Como é que a gente faz isso? Se não no nosso dia a dia, mesmo na matéria. E a gente sabe que a gente progride na matéria e em espírito, no mundo espiritual. Mas é na matéria que a gente tem as grandes oportunidades de rever os nossos conceitos, de elevar a nossa moral. Porque a felicidade, ela está diretamente relacionada com o nosso senso moral. Quanto mais moralizado um ser, mais purificado, mais amoroso, mais feliz. Não tem como dissociar moralidade de felicidade. E a reencarnação faz parte da justiça de Deus. Vamos ver a questão 167 que eu havia comentado? A questão 167 pergunta qual é o objetivo da reencarnação. Reencarnar é estar na carne de novo, mais uma vez, e de novo, e de novo, e de novo. Até quando? O livro dos Espíritos nos explica que não tem limite, não existe um número pré-determinado, porque isso vai muito de cada indivíduo, da forma como cada oportunidade é aproveitada. Então, quer dizer que todos nós somos candidatos para o mundo feliz,
Precisamos reencarnar quantas vezes for necessário, isso faz parte da bondade de Deus. Porque se Ele nos criou simples e ignorantes, e determinou que por meio do livre-arbítrio nós teríamos a nossa oportunidade de escolha, e por meio do livre-arbítrio a gente usufrui do exercício da vontade, quer dizer, nós temos condições de traçar o nosso próprio caminho com o nosso Deus como guia. E eu sinto muito dizer, mas nós seremos felizes, mesmo que a gente não queira. Nós estamos predestinados a ser felizes, mesmo que seja a base do aguilhão, mesmo que seja a base de sofrimento e dor, porque essa é a vontade de Deus. Se tem algo que não compõe o rol do livre-arbítrio, chama-se não quero ser feliz. Não, eu quero ficar rebelde, eu quero estagnar, não quero viver. Não tem essa opção, meus irmãos, eu sinto lhe dizer. Porque nós seremos felizes. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele não quis que isso fosse parte do livre-arbítrio. Querer parar, estagnar, não é permitido. Então, nós vamos crescer juntos, de qualquer jeito. Eu sinto muito se essa informação é dolorosa ou se consola. Mas é o que a gente pode extrair da doutrina. Então, quando a gente reencarna, vejam a resposta. Qual é o objetivo? Pergunta 167. Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Interessante, né? Ele fala isso, não é aprimoramento só pessoal. Nós, como uma coletividade, nós crescemos juntos. Quem aqui tem saudade da época que comia carne crua na caverna ou dormia ao relento? Sem sal. Eu acredito que ninguém. Nós temos casas, nós temos tecnologia, comunicação instantânea. O que seria de nós nessa pandemia, se não fosse a tecnologia? Não é? Nós temos vacinas, nós temos meios de transporte rápido, velozes, né? Aproveitamento maior do tempo. Quanta maravilha nós já crescemos em humanidade. E em individualidade também. Então, quando a gente vê essa resposta, que o objetivo é expiar, a gente vai entender com o Emmanuel, no livro O Consolador, a diferença de prova e expiação. Eu imagino que eu já tenha falado aqui algumas vezes, né, sobre a diferença de prova e expiação. E eu faço muita questão de trazer essa diferença, porque é ela que elimina de nós o julgamento na vida das pessoas e na nossa. Quando a gente fala em expiação, Emmanuel diz assim: expiação é a prova, não é a prova não. Expiação é a pena imposta ao malfeitor. Está desse jeitinho lá no Consolador. É a pena imposta ao malfeitor, ao criminoso. Está lá, criminoso. Então, quer dizer que expiação, portanto, é uma dor, é uma providência divina, amorosa. Divina, amorosa, que nos coloca numa situação de resgate do nosso passado. Portanto, a expiação está relacionada com uma relação de causa e efeito. Está relacionado com um passado tenebroso nosso, com as culpas, com as escolhas mal feitas, com a infringência à lei de amor de Deus. Amorosamente, a vida se encarrega para nos colocar numa situação de burilamento. Olha, vamos retomar o caminho, vamos melhorar o nosso senso moral. Lembram como a moralidade está relacionada com a felicidade? Então, expiação está relacionado com o nosso passado. Reencarnação é isso. Reencarnar, não esperemos uma vida de flores.
uma vida calma, tranquila, em paz e sem problemas. Chico Xavier, sem ser pessimista, mas sim realista, falava para a gente: resolvido um problema, aguarde o próximo. Encarnados é isso. Resolvido um problema, aguarde o próximo. Então, a gente vai aguardar de cabeça erguida e bola para frente. Não é? Qual que é o próximo? Vamos resolvendo com inteligência e amor. Inteligência e bondade. Essas são as duas asas do anjo. Então, cada probleminha que a vida nos apresenta é um convite para nós exercitarmos a nossa moral, para nós desenvolvermos a nossa inteligência e a nossa bondade. E, para isso, a gente precisa de inúmeros mergulhos na matéria, inúmeras vezes reencarnando, inúmeras vezes indo, voltando, e sabe-se lá de onde a gente veio e para onde a gente vai, como foi no diálogo com Nicodemos que Jesus informou. Então, nós sabemos que muitos de nós viemos até de outros planetas, e para estar mergulhado aqui no planeta Terra e recebermos de presente um corpo, é preciso começar essa larga caminhada, essa caminhada longa rumo ao mundo espiritual feliz. É preciso de uma pequena oportunidade, uma minúscula oportunidade. Tudo começa ali, com um óvulo fecundado. Basta um óvulo fecundado, um planejamento reencarnatório. E não existe acaso entre pai e mãe. Esse óvulo, na medida em que ele vai se subdividindo e formando esse novo corpo, esse espírito aspirante ao mundo feliz, que está tendo essa oportunidade de reencarnar, ele vai se ligando a esse corpo célula a célula, célula a célula, até que tem o dia do parto. E ele chora: e seja bem-vindo ao mundo dos mortos. Opa, me desculpe, ao mundo dos vivos. Não é? Seja bem-vindo ao mundo dos vivos. E aí a gente sabe que, nesse momento, começa ali uma nova entidade familiar, uma nova oportunidade. E é justamente com esse corpinho franzino, com esse excesso de fofurice das crianças, é que tudo um recomeço. É por meio daquela doçura, da inocência, da ingenuidade das crianças, que cada mamada, cada troca de fralda é um burilamento, é um recomeço para aqueles pais, para aqueles responsáveis, e uma nova oportunidade para esse espírito encarnante. Então, até aquela feição de inocência e fragilidade tem um propósito divino. Isso está no Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos esclarecem que essa feição dócil, inofensiva das crianças é para que nós, adultos, não sejamos muito severos com elas. Meu Deus, e a gente é, né? Quer dizer, nós temos a nossa consciência já desperta, nós não somos mais crianças, mas naturalmente a gente perde a paciência, a gente briga de forma desarrazoada, empregamos meios coercitivos, pedagógicos, né? Muito cruéis às vezes, né? Sem compreender a precariedade daquele corpo. E os Espíritos nos esclarecem também que Kardec faz uma pergunta interessantíssima. Não seria para esse espírito encarnante estar num corpo limitado, na sua inteligência, um cérebro ainda em desenvolvimento? Não estaria ele constrangido? Porque imagine os senhores, o Einstein reencarnando, Beethoven reencarnando, está lá completamente à mercê do cuidado dos outros, completamente dependente por um certo tempo, e aquela inteligência toda que é patrimônio do espírito, como que fica? Esse espírito sofre
quando reencarna, porque não pode expressar toda a sua inteligência naquele corpo que está em formação? A resposta é fantástica dos espíritos. Sabe o que eles dizem? Que esse período da infância é um período de repouso. Gente, quando eu li essa palavra, me deu vontade de nascer de novo. Repouso. É um direito nosso descansar. Essa fase da infância que vai para a questão espiritual, vai do 0 a 7 anos de idade. É só depois dos 7 anos de idade que o espírito está completamente encarnado. Enquanto está nessa fase infantil, de 0 aos 7 anos, a criança, esse espírito que ocupa um corpo de criança em desenvolvimento, ele ainda está muito ligado ao plano espiritual. Então, é muito natural que ele veja outros espíritos, que ele sinta, que tenha pesadelos, que receba e perceba as influências exteriores. É muito natural que isso aconteça. Por quê? Porque eles estão mais lá do que cá. E é interessante porque, por não conseguir exprimir toda a sua inteligência, eles estão em repouso. Que beleza, gente, que uma coisa maravilhosa que é a justiça divina. Enquanto a criancinha repousa, todo mundo em volta cansa. Não é assim? Nós não temos descanso. Nós que já passamos pela nossa fase da infância, também já demos nosso trabalho, não é? Nós que estamos hoje cuidando dessas crianças, que temos crianças aos nossos cuidados, nós somos muito responsáveis por elas. Mas eu não tenho criança, Renata. Eu não tenho sobrinha, eu não tenho filho. Meus irmãos, Emmanuel vem trazer para a gente uma mensagem redentora. Todas as crianças são nossas. Todas as crianças são nossas. Não precisam nascer do nosso ventre, não precisa ter o material genético do pai, não precisamos ser pai e mãe. E Jesus trouxe essa mensagem para Maria Madalena. Seja mãe de outras mães. Então, sejamos pais também de outros pais. Sejamos pais e mães das outras crianças, ainda que não sejam da nossa carne. Porque, de uma certa forma, elas são responsabilidades nossas. Nós temos o dever de dar o exemplo. E a questão 383, que é o foco do nosso tema de hoje, vai falar o seguinte, que a utilidade do estado da infância para o espírito é justamente neste período em que o espírito é mais acessível às impressões. Eu não estou falando de lições. É com essa palavra que está lá no Livro dos Espíritos. Então, enquanto a criança repousa nas suas sensações, porque nós não lembramos dos nossos atos das outras vidas, não é? Existe o apagar momentâneo da memória. Nós, mesmo como adultos, não lembramos das nossas vidas passadas, graças a Deus, não é? Porque esse reset temporário que se dá na nossa memória que proporciona que a gente reveja, que a gente tenha um novo olhar para o futuro e não ficar olhando tanto para o passado. É uma nova oportunidade, recomecemos. Então, é necessário o apagar momentâneo da memória. O registro está lá. Nós temos tudo isso no nosso espírito, no nosso perispírito. Está tudo registrado, né? Mas existe uma bondade de Deus tão grande que faz com que a gente dê aquela serenada. Não faça a gente lembrar, nos faça esquecer, para que a gente possa olhar para frente e não para o nosso passado. E essa questão 383 do Livro dos Espíritos é que vai falar justamente, estamos terminando, que nós vamos falar justamente da utilidade da infância. Então, a gente já entendeu que é um período de repouso, é um período de extremo estreitamento de laços com os seus responsáveis,
né? É um período em que o espírito é mais acessível às impressões. Impressões. O que é isso? Criança capta no ar. Capta olhar, capta linguagem corporal, ainda que não seja de forma racional. Capta tom de voz. Entende a mensagem pelo tom de voz. Sabe de uma forma energética e muito intuitiva quem é confiável e quem não é. Quem é ameaçador para ela ou quem não é. Então, existe uma utilidade enorme da infância. E para partir já para o nosso encerramento, eu gostaria de lembrar das palavras de Jesus, quando ele disse para nós: vinde a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Então, aquele reino dos céus que ele estava falando com Nicodemos, aquele planetinha feliz que nos aguarda em breve, é para nós que nos assemelhamos às crianças. Nós, hoje, na condição de adultos, Jesus, Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que a gente tivesse esse contato mútuo entre adultos e crianças e que nós, na fase adulta, possamos nos inspirar nelas. O que é, então, ser como criança? É dar birra? É continuar adultos birrentos? Ranzinza? Criança rebelde? É essa criança que Jesus estava se referindo? Claro que não. Vamos colocar num padrão normal de criança. O que é ser criança? É ser leve, sincera, inofensiva, bem-humorada, sociável, adora estar com gente, não gosta? Quantas qualidades mais nós poderíamos aqui elencar desse estado de infância, para que a gente pudesse visualizar esse mundo feliz. Então, que Jesus possa nos fazer recordar, sempre que a gente olhar para uma criança, que a gente possa extrair dela um exemplo, que a gente possa se inspirar nelas no nosso dia a dia, para que a gente possa acelerar o nosso progresso. E espero encontrá-los todos em breve, nesse mundo feliz. Aguardo os senhores lá, viu? Muita paz a todos. Meus amigos, nós agradecemos, então, as palavras, as reflexões da nossa amiga Renata, porque hoje, pelo menos para mim, eu tive uma visão um pouco diferente da infância, né? E da sabedoria de Deus em colocar isto. Eu estava ali pensando, por isso é que, de vez em quando, existem crianças que gostam de conversar com a gente. Elas conversam, e a gente conversa, se der corda, vai, na melhor forma possível, elas gostam de conversar. Então, é nesse processo que ela nos explicou hoje. E citando o Livro dos Espíritos, citando o Evangelho segundo o Espiritismo, e citando principalmente as palavras de Jesus. Então, a doutrina espírita está embasada nas funções da nossa vida. E por isso nós agradecemos. Agradecemos a Renata por estar aqui conosco nesta noite, que as bênçãos de Deus possam auxiliá-la, dando paz, saúde, harmonia e disposição para continuar essa tarefa tão importante, que é de falar com todos nós a respeito das razões da vida, né? Que são enormes e que a doutrina espírita nos descortina sempre. Nós vamos passar ao pedido do passe, sintonizemos o nosso pensamento na amorosa figura do nosso Mestre Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima, aquela eleita pelo próprio Cristo, a Mãe de todos nós na terra, que com sua bondade
nos dedica as vibrações de paz, de harmonia, e que nos dá o tratamento de mãe, que somos todos nós seus filhos. Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, aqui estamos na confiança de que os teus recursos divinos nos envolvem nesta noite e nesta hora, sabendo que vamos receber as forças, as energias positivas da saúde, da harmonia, do equilíbrio material e espiritual de todos nós, porque estamos aqui neste planeta para melhorar as nossas condições, para promover o nosso progresso. Nós estamos aqui, Senhor, debaixo das tuas bênçãos, recebendo essas vibrações positivas do passe que vai nos equilibrar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que a bênção do Senhor possa estar com todos nós.